Que Deus abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. Nós sempre falamos isso no início do programa porque esse é o nosso maior desejo. E com certeza é o que Deus também quer e vai fazer na sua vida, se tão somente você crê em tudo aquilo que nós iremos anunciar através do programa. O programa Saindo da Crise começa agora e à sua disposição quero deixar o número da nossa central de atendimento espiritual 11 3573 3535. Você pode ligar agora, temos pessoas à sua disposição para lhe ajudar. E se você preferir mandar uma mensagem, 11 3573 3510. Temos também a plataforma pastoronline.com, para onde você pode mandar a sua mensagem de texto, porque temos pastores 24 horas à sua disposição. No programa de hoje vamos apresentar para você histórias de vidas transformadas através de um pacto. Pessoas que chegaram com a vida completamente destruída, mas foram abençoadas e alcançaram o sucesso financeiro. Nós vamos agora a uma matéria, daqui a pouco nós retornaremos. Todos sonham com uma vida de qualidade, não é mesmo? Emprego dos sonhos, faturamento em alta, contratos milionários, as coisas indo de vento em polpa. Mas, embora exista muito esforço, a realidade de muitos tem sido bem diferente. São dívidas acumuladas, empresa à beira da falência, estudos, graduações e nada do emprego desejado. Nessa hora, bate o desânimo, o sentimento de impotência, de frustração e diante de um planeta tão imenso, parece que não existe uma saída. Mas existe. E hoje você vai entender que, independentemente da situação que esteja enfrentando, é possível obter sim a vida de qualidade tão sonhada. Você não nasceu para perder. Se até aqui as coisas não têm ido bem, é porque falta trilhar o caminho certo, o caminho do sucesso. E hoje você irá descobrir como seguir na contramão da crise e alcançar uma vida de paz e prosperidade. Muitas pessoas afirmam terem fé em Deus, mas muitas das vezes parece que essa fé não funciona e acabam até se frustrando porque não conseguem seguir na contramão dos problemas financeiros, da crise econômica. Estão sempre em meio ao olho do furacão. Cada vez que a situação do país vai de mal a pior, ela vê também sua vinda, ou melhor, sua vida degringolar, indo de mal a pior, descendo a ladeira e nada mudando. Mas quando você entende que a fé depositada na palavra de Deus pode levá-lo a andar na contramão de tudo que vem acontecendo, porque é de Deus que você vai depender, então as coisas acontecem. Enquanto uns acabam, infelizmente, perdendo, outros, por conta da fé na palavra de Deus, acabam conquistando. A história do cristiano prova isso. Uma pessoa que vivia uma vida completamente destruída economicamente falando, mas conheceu a palavra de Deus, firmou um pacto com Deus e foi conquistando. Hoje é alguém que realmente pode dizer que a vida dele antes era uma vida de derrota e hoje é uma vida de vitória. Acompanhe essa história. Seu cristiano, vindo segunda-feira, pacto com Deus, o que aconteceu? Bom, pastor, eu cheguei aqui em Florianópolis há uns 2 anos e meio. Eu trabalhava numa empresa, né? E estava muito difícil a situação lá. A gente estava sendo oprimido já, né, pela gestão, assim, estava uma situação complicada, né? Então, vindo na segunda-feira, fazendo os propósitos, eu clamei a Deus, e daí me demitiram. Eu já estava 8 anos lá, daí peguei uma boa rescisão, tudo. E daí, logo em seguida, assim, demorou uns 3 meses, eu consegui ingressar na área que eu queria, né? Eu sou analista de dados. Aí, a situação já melhorou bem, o salário dobrou, né? O salário que eu ganhava já era um bom salário, mas dobrou, né? Daí vim trabalhando, vim fazendo um bom trabalho, Deus foi dando a direção das coisas que eu tinha que fazer, né? Eu trabalhava numa empresa e a empresa aloca profissionais dentro de outras empresas, né? Então eu era alocado dentro de um banco. E daí eu vim pedindo, né, para Deus me dar feedbacks e tal dentro do meu trabalho ali. E assim, me chama muita atenção quando eu vejo um incrédulo usar uma palavra que a gente consegue lembrar da palavra de Deus, sabe?
E daí um dos primeiros feedbacks que eu recebi foi que, assim, tinha 13 analistas, né, no nosso grupo que entraram na empresa. Dos 13, 3 se destacavam, e dos 3 que se destacavam, era o que mais me destacava. E naquele momento eu me lembrei dos valentes de Davi, né? Então me chamou muita atenção, porque eu vi que foi um feedback que veio de Deus. E daí logo com 6 meses de empresa, que foi agora em dezembro, o pessoal do banco me chamou e disse, a gente quer te internalizar. A gente não quer mais tu como um terceiro, a gente quer tu aqui dentro do banco com a gente, né? E eles me fizeram uma proposta, né, para mim me tornar funcionário direto do banco. E um detalhe, o banco fica em São Paulo. E é extremamente difícil eles abrirem concessões para contratar funcionários home office, né? Por conta da confiança e tal, né? O sistema deles é híbrido. Mas eles gostaram tanto de mim, né? Deus fez eles gostarem de mim, que eles me fizeram uma proposta, uma boa proposta, com um aumento ainda de mais 30% do que eu já ganhava nessa outra empresa, com 2 salários. Eu tenho um salário fixo mensal e tenho um salário variável anual. Só o meu salário variável anual, ele é quase o salário da empresa que eu ganhava quando eu cheguei aqui em Florianópolis, o salário anual, né? É esse salário variável. Mais o salário fixo, que é 3 vezes maior ainda. E Deus vem abençoando. Deus vem abençoando, os feedbacks estão cada vez melhores, assim. Só bênção, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Compensa você trabalhar o dia todo e muitas vezes chegar aqui cansado segunda-feira? O que é essa reunião e como você sai daqui? Com certeza compensa, pastor. Porque assim, o que a gente recebe aqui dentro é diferente. Né? Eu posso falar, porque eu tenho faculdade, eu estudei bastante, e como eu trabalho na área da tecnologia, a gente estuda muito, né? Tá sempre buscando conhecimento, sempre tem uma ferramenta diferente, mas o conhecimento que a gente recebe aqui, a gente não consegue receber lá fora. Porque o que a gente recebe aqui abre a nossa visão, dá aquele ânimo para a gente buscar algo diferente, sabe? É algo que vem de Deus mesmo, sabe? Aquilo mexe com a gente por dentro e faz com que a gente consiga percorrer nosso caminho ali para conseguir obter o objetivo, né? Mas um outro testemunho também, o senhor falou aqui na reunião de pessoas que se revoltaram porque foram despejadas, né? E comigo e com a minha esposa aconteceu isso. E Deus nos abençoa também, né? Porque a gente foi quase no final do ano passado. A gente morava de aluguel, né? A gente morava nos ingleses, e a pessoa mesmo, ela tendo combinado com a gente que não ia tirar a gente, chegou um dia, ela chamou a gente e disse, olha, eu vou precisar da casa para alugar por temporada e tal. Aí no dia que ela me chamou, eu ainda falei, poxa, mas a senhora combinou com a gente, né? Que não ia fazer isso. Ela, não, mas eu vou precisar mesmo. Eu vou precisar do dinheiro da temporada. E daí naquele momento, assim, passou, poxa, sabe, dentro de mim brotou uma revolta. E é exatamente a revolta que a gente aprende aqui na segunda. Não uma revolta contra Deus, mas uma revolta contra aquela situação. Contra a situação. E eu disse, não, Deus, eu não aceito mais, eu vou morar na minha casa. Eu vou morar na minha casa, eu não vou mais aceitar ser despejado por ninguém. E no mesmo instante, pastor, foi instantâneo. Ela me despejou, a revolta brotou e Deus já deu a direção. Deus disse, vai e procura. E eu fui e procurei. E no mesmo dia eu achei, pastor. Achei um apartamento aqui no Estreito. E daí eu chamei a minha esposa e falei, a gente vai comprar. Ela, não, mas a gente não tem condição. A gente tinha acabado de vir de uma fogueira santa, porque a gente tinha se colocado no altar, pastor. A gente tinha se colocado nosso tudo no altar. Então a gente não tinha nada, bem dizer. Mas Deus deu a direção. E a gente foi atrás. A gente foi atrás e Deus foi dando direção. Faz assim, faz assado. E o diabo tentando trancar. E a gente viu na segunda-feira perseverando e Deus deu pra gente. Deus deu pra gente o nosso apartamento, aqui no Estreito, um excelente apartamento, tem 80 e poucos metros quadrados, né? A casa que a gente morava antes, lá no Rio Grande do Sul, ela tinha 40 e poucos metros quadrados. O apartamento que a gente comprou aqui tem 80 e poucos. E, né, ele é maior ainda, e os imóveis aqui são muito mais caros do que lá. E a gente conseguiu. Com a direção de Deus, a gente conseguiu comprar. Deus colocou nas nossas mãos. Muito mais vai vir. Que Deus te abençoe. Só o começo. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite.
As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. Quando você tem um pacto com Deus, você coloca Deus na frente de tudo o que é seu. É Ele quem vai adiante, é Ele quem abre a visão, é Ele quem dá direção, é Ele quem dá inspiração, é Ele que guia os seus passos. Quem anda com Deus não anda sozinho. Se Deus estiver com você, tudo dá certo. Eu não estou falando que as coisas vão ser mar de rosa. Não vai ser mar de rosa, não. Você vai ter lutas, mas por você não estar só, mas sim estar com Ele, apesar das suas lutas, no final, Ele que nos garante o quê? A vitória. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Ora, a oportunidade você tem, são 6 opções de horários, desde as 7 da manhã, para quem já começa o dia bem cedo e só consegue vir às 7 da manhã, são 50 minutos de reunião, você sai daqui e vai para o seu trabalho. Há outros que trabalham durante a noite e 6, 7 da manhã saem do trabalho, só conseguem vir às 10 da manhã ou ao meio-dia no horário do almoço. Para outros que começam bem cedo, mas trabalham ali meio expediente, 3 horas da tarde é um horário muito bom, mas tem aqueles que às 18 horas, para evitarem fila e muitas vezes ainda tem outras atividades para realizarem depois de um dia de trabalho, no fim da noite. Então, 18 horas, das 6 às 7 da noite, você pode estar conosco na noite do Haja Luz. Nós vamos estar determinando nesta segunda-feira, 18 horas, que haja luz na sua vida. E às 19h30, o principal horário, na grande noite do pacto com Deus. É você entender o seguinte, que a mudança da sua vida não depende de ninguém, senão de você. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, mas a pergunta é, até quando ficar aí de braços cruzados, batendo palmas para o testemunho dos outros, quando você também pode ver acontecer na sua vida o sobrenatural? Deus é especialista em milagres, Deus é especialista em fazer coisas extraordinárias, como fez na vida da Suzete, vai fazer na sua vida também. Acompanhe. Antes de chegar aqui, eu tinha uma vida muito difícil, financeira, não só financeiramente, em todos os sentidos, né? Eu era uma pessoa vazia, sofria de depressão, tinha insônia, devido aos problemas que eu tive desde a minha infância, né? Meu lar tinha muitas brigas, né? Muita miséria e doenças. Então, isso acarretou, quando eu entrei na fase da adolescência, eu me senti uma pessoa vazia. E acho que a partir dos 13 anos eu tive uma crise, né, de depressão e passei a tomar remédios a partir dos 16 anos, né, que eu sofri de insônia. E minha vida era muito miserável, né? Eu cheguei a ser despejada com a minha família, ficar na rua, e acho que uma cena da minha vida que me marcou muito foi quando, nesse período que nós fomos despejados, a minha mãe, a gente estava numa rua, e ela olhou para mim e falou, olha, eu só não me jogo embaixo desse carro por causa de vocês. Então aquilo ali ficou assim marcado na minha vida, né? Foi um momento bem difícil. E foi dessa forma que eu cheguei, né? Com vários problemas, vazia, depressiva, com a vida financeira destruída. Para todos os lados que eu olhava, só tinha problemas. Então eu não via assim, na verdade eu não tinha essa direção de olhar para Deus, né? Eu olhava para os problemas que eu estava enfrentando e aquilo ali era que ia me consumindo, né?
que eu era cheia daqueles problemas. A minha mãe, ela começou a frequentar, né, a igreja e começou a fazer as correntes e me chamou e eu aceitei o convite e passei a participar. Eu passei um tempo vindo na igreja, frequentando, só que assim, eu entrava e saía da igreja. A minha vida era do mesmo jeito, dentro de mim. Aí, no domingo pela manhã, a minha mãe acordou para ir na reunião cedo, né, no domingo, e ela me chamou e falei, olha, hoje eu não vou. E aí, quando ela saiu, eu parei e fiquei ali e não consegui mais dormir. Eu falei, olha... Aí eu falei com Deus, né? Eu falei, meu Deus, se o Senhor existe e é da forma que eu ouço, que o Senhor é pregado ali na igreja, então a partir de hoje a minha vida tem que mudar. Então eu levantei e vesti a melhor roupa que eu tinha, que era um chinelinho de dedo, né? Uma vida bem difícil mesmo. E eu fui. E nesse domingo eu tive um encontro com Deus, né? Nesse domingo ele parece que saiu aquele peso, aquele vazio que eu tinha, né? E eu já passei a não tomar mais, precisar tomar mais os remédios, né? Eu já passei a dormir bem. E aquilo, dentro de mim, houve uma mudança. Acho que o primeiro presente ali foi o encontro que eu tive com Deus. E a partir dali eu passei a buscar o Espírito Santo que eu ouvia falar, né? E aí Deus ele veio e me encheu do Espírito dele e a partir daí eu passei a ter uma perspectiva de vida melhor, né? Ter visão das coisas de Deus. E aí foi assim que eu comecei a participar do pacto, né? Comecei a ouvir, a receber a direção e ali eu já estava, né, uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais forte para enfrentar tudo que vinha, né, todas as dificuldades. E aí eu me casei e junto com meu esposo a gente começou uma empresa no fundo do quintal da nossa, não era nem nossa casa, era uma casa alugada, né? E a gente começou essa empresa e era com um cliente só e ela foi crescendo, foi ficando pequeno o local, a gente foi para um lugar maior e aí foi desenvolvendo, foi crescendo e aí a gente começou hoje a gente está num prédio de 3 andares, né? O nosso produto ele está no Brasil inteiro, até para fora nós já importamos, construí uma casa, né? Está avaliada em cerca de mais de 1 milhão. Eu tenho meu carro, meu marido tem um carro dele. Aquela vergonha que eu passei quando eu fui despejado com a minha família, né? Hoje eu comprei uma casa para minha mãe nesse lugar, é uma das melhores casas da rua, paguei tudo à vista. Essa casa também que eu construí tudo, a gente pagou à vista. Então, cada dia mais eu tenho visto Deus ele agir na minha vida de uma forma grande. A partir do momento que eu me lanço para Ele, quanto mais eu me lanço para Ele, mais Ele vem suprir com as necessidades, né, as lutas que a gente vem passando, Ele vem nos dando vitória, né, sobre aquelas dificuldades. E graças a Deus hoje, com as direções que eu recebi no pacto também, né, muitas direções assim de ir em frente, de acreditar, de se lançar. E a gente vai absorvendo aquilo e vai fazendo segundo a gente vai aprendendo aqui, é que eu tenho conquistado muitas coisas também. E o principal de tudo, né, que eu conquistei, assim, que foi, assim, vamos dizer, o estopim, né, para, não sei como falar, né, para vencer, para ser feliz, foi a presença de Deus, foi o Espírito Santo, né, porque sem Ele, eu acho que não estava nem aqui. Mesmo quando vem as lutas, as dificuldades que a gente tem, mesmo a gente sendo de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, a gente passa por lutas. Mas aquilo ali, o Espírito Santo, ele é como se fosse ele vem e dá aquela força para a gente, né? Não desanimar, não desistir. Sempre a gente tem aquela esperança que tudo vai mudar, que tudo vai dar certo. Porque às vezes assim a gente passa por dificuldade, mas o que a gente aprende, eu passei por uma luta, uma certa época, né? E que eu entrei um mês assim com uma dívida de 180 mil e eu não tinha de onde tirar aquele valor, né, para cobrir. E aí eu fiz uma reunião lá com meu esposo, ele falou, olha, a solução é pegar um empréstimo.
E aquilo ali dentro de mim, poxa vida, não... Aí eu lembrei, né, do que eu aprendi no pacto, eu falei, olha, meu Deus, a tua palavra fala que a gente vai emprestar, não pedir. Tem que acontecer alguma coisa, porque a minha vida está no teu altar. E em 2 semanas eu consegui quitar aquele mês, o mês seguinte. Então, assim, o que a gente aprende no pacto é cobrar de Deus. Quando a gente obedece o que é ensinado, né, que é passado para a gente está fazendo o que é correto ali, está seguindo o que é orientado, a gente tem essa autoridade de cobrar aquilo, né, que é passado. E Deus, ele com certeza, ele honra, ele responde. Sempre que eu participo da reunião, eu saio com uma esperança, vamos dizer, uma direção nova, uma alegria, uma força para conquistar cada vez mais e mostrar que esse Deus que a gente serve, ele é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que ele pode o impossível, né? E o que a gente recebe no pacto é a visão da grandeza de Deus. Porque às vezes a pessoa está passando por luta, por dificuldade, ela está olhando só para o problema que ela está passando. E o que a gente aprende é olhar para cima, é olhar para Deus, olhar para frente, ter uma visão diferente. A certeza de que tudo vai dar certo, independente do que está acontecendo ali no momento. Para as pessoas que têm aquele preconceito de não vir, né, porque é na Igreja Universal que ouve falar mal, eu digo a você, eu cheguei aqui sem nada, eu cheguei aqui numa vida miserável e o que eu aprendi aqui fez a minha vida mudar, transformar. Então, eu acho que a pessoa que não vem, ela está perdendo tempo, porque aqui ela vai ver que o problema que ela está passando, a dificuldade, seja qual for, se ela está sentindo que não tem mais jeito para ela, está cheia de dívida, está com a vida assim que para qualquer pessoa não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito. E aqui tem jeito, aqui eu aprendi que tem jeito, tudo tem uma solução. Cara, testemunho glorioso, né? História da Suzete. E agora nós vamos acompanhar o seu Vilmar. Amigo, amiga, Deus é o maior interessado em mudar sua vida. Por isso que toda segunda-feira, 18 horas, nós estamos realizando, ao cair da tarde, o pacto com Deus pela transformação total e completa na sua vida financeira. Inclusive, nesse mês de setembro, vamos determinar que haja luz. Luz nos seus caminhos, luz no seu entendimento, luz em tudo que você faz para que você possa enxergar saída, solução, resposta e mudança para a sua vida. 18 horas, eu aguardo por você aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. O seu Vilmar veio segunda-feira, firmou um pacto com Deus e alcançou a transformação tão sonhada na sua vida profissional. Acompanhe essa história. Seu Vilmar, qual foi o resultado alcançado através do pacto? Pois é, pastor, eu não costumo vir às 6 horas na reunião, sempre venho às 7h30. E segunda-feira passada a gente veio, deu uns atrapalhos, a gente veio às 6 horas. E na hora da oração, eu lembro que o senhor orou e a gente clamou todo mundo junto ali, né, que a gente ia ter um testemunho nessa próxima segunda, né. E eu tinha vários orçamentos, assim, a gente tem uma empresa, então, sempre está fazendo orçamento, né. E tinha 2 orçamentos específicos, fazia 1 ano quase, numa posada, uma obra bem grande, assim, sabe. E aí, cara, eu memorizei aquilo, né? Pensei naquilo e a hora que o senhor falou, não, tu vai ter testemunho, né? Eu tomei posse daquilo que o senhor pregou e intercedeu para a gente ali. Quando foi na terça-feira de manhã, a cliente me ligou, Vilmar. Eu nem lembrava mais do orçamento, o nome da pessoa bem certo. Daí ligou para mim, ele disse, você consegue dar uma olhada lá no trabalho de novo? Eu digo, não, vamos. Fui lá, conversamos, olhamos lá o trabalho. Quando foi, acho que 4h30 da tarde, lá já tinha fechado, a gente bateu o martelo, fechou, a gente vai fazer o contrato e já fez a primeira, que fala a verdade mesmo, né, a percentagem da obra ali, e foi uma vitória, pastor. E quando foi, acho que foi na quarta-feira, outro orçamento também, que fazia quase 1 ano também, num condomínio lá em Coqueiros, né. O cliente também ligou amanhã, a gente está fazendo uma reunião, né, sobre os condôminos lá, para a gente acertar bem certinho os detalhes da... 1 ano, tanto uma situação quanto outra. Humanamente falando, já era uma questão perdida. O cara que o tipo orçamento do condomínio tem várias pessoas, né?
Eles estavam em 3 concorrendo, né? Tudo empresa grande, né? Eu era o menor ainda entre essas, assim, tinha feito orçamento para eles, né? E o cara ligou, né? E a gente fechou o trabalho. Mas era porque era para ser seu. Já estava escrito na terra e onde, pessoal? E nos céus. E vai vir muito mais, pode ter certeza. Se prepare, vai ser mais uma semana de testemunho. Amém? Qual seria a razão pela qual muita gente não consegue ver os frutos do seu trabalho no que tange a vida econômica? O ideal seria que, na proporção do esforço, viessem os resultados. E na mesma medida que se investe, viessem também as conquistas e a tão sonhada vida próspera. Infelizmente, essa realidade está muito longe de ser verdadeira. A falta do poder aquisitivo, as portas fechadas e a ausência de oportunidades no mercado de trabalho tem feito milhares de pessoas viverem dias de extrema angústia e se perguntarem: por que eu não consigo vencer, mesmo empregando tanto esforço? A resposta para esse questionamento é que existe uma amarração espiritual na sua vida financeira. Nesta segunda-feira, venha e alcance portas abertas e resposta na sua vida financeira. Nós vamos clamar para que Deus abra seus caminhos. Os caminhos se abriram para a vida do seu Vilmário, vai abrir para você também. Tantos testemunhos, tantas histórias de vidas transformadas, e a próxima pode ser a sua. Imagine que Deus esteja dando para você uma folha em branco e uma caneta para você escrever uma nova história. Vai depender apenas de você. Se você estiver aqui nesta segunda-feira, eu garanto, será o primeiro passo para um novo tempo, um recomeço e uma transformação ainda nesse ano de 2024. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, 7h10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas ao cair da tarde, 60 minutos de poder e 19h30 a nossa reunião principal. E nós estamos já na expectativa do dia 30 de setembro, a entrada da Arca da Aliança. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida financeira, porque a arca representa a presença de Deus e Deus vai adiante de você. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Um longo toque de trombetas! Agora! Atenção, exército! Agora! Para derrubar todas as muralhas da sua vida, vem aí a entrada triunfal da Arca da Aliança. Segunda-feira, 30 de setembro. Prepare-se.